5 de março, né? Impressionante. Então, vamos lá. Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 4, Numa Cidade Estranha, 5 de março de 2022. A nossa reunião que continua na abordagem desse capítulo. Os créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Livros da FEB, né? Lucidalva, você tem condições de ler aí essa mensagem? Vanderlei, eu estou pelo celular, é muito ruim pelo celular. Tá bom. Eu vou pedir a outra pessoa. Opa. Deixa eu ver, André Luiz. João Emílio, pode ler para a gente? Posso sim. Capítulo 138, Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo. É isso mesmo, Gustavo? Tá. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade, sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência. E serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Emmanuel. Luzia, você pode fazer a prece?
Pode fazer, Luzia? Oi, Vanderlei, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Eu botei o Estamos ouvindo. celular no ouvido. Estamos ouvindo. Você pode fazer posso a prova? sim. Tá ótimo. Tá, eu vou falar com o celular bem perto da boca, porque eu não estou ouvindo vocês. Está ótimo, a sua voz está ótima. Uma boa tarde a todos. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, governador do nosso planeta Terra, Maria de Nazaré, sua mãe, escolhida por Deus, e todos os nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos intuem, Senhor, através das tuas orientações, nos ajudando na nossa caminhada evolutiva, nessa encarnação. Queremos, Jesus, te agradecer pelos ensinamentos que temos recebido ao longo de nossa existência, através da doutrina espírita, das mensagens que chegam através dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor, onde iniciamos com o culto do Boa Nova e agora participando desse estudo, Senhor, que nos fortalece tanto, Senhor, e faz-nos compreender o porquê que estamos passando por esse momento na nossa terra querida e abençoada por Ti, Jesus. Pedimos, Senhor, que envolva no Teu coração generoso todos os nossos irmãos que foram citados, todos os nossos irmãos que ainda, Senhor, não Te compreende e ainda não chegou nos seus corações Teus ensinos, Senhor. Mas sabemos que isso é questão de tempo. Como nós, Senhor, que estamos aqui buscando, através dos ensinos, dos estudos que nos chegam, essa melhoria, esses irmãos irão também se encontrar e vai chegar o seu momento. Que a Tua paz reine não só nessa tarde de hoje, Senhor, mas em todos os momentos de nossas vidas, principalmente, Senhor, nesses lugares que a guerra, que a chuva fez tanto sofrimento, Senhor. E a gente te pede, Senhor, com nosso amor por Ti, por esses irmãos. Mais uma vez, agradecidos estamos, Senhor, por este momento de estudo. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom. Eu vou pedir para o João Emílio fazer um comentário, né, sobre o texto que ele leu. Depois eu vou pedir a outra pessoa para fazer também. Eu acho que eu já falei isso 1000 vezes aqui para vocês, né? Quando eu era muito jovem, eu tinha essa intuição de que eu ia fazer uma coisa muito grande, né? Que eu ia participar, que eu ia ser responsável por algo muito importante, mas eu achava que era eu, sabe? Eu achava que era o João Emílio que ia ter alguma coisa importante para fazer. E aí eu me encontrei no trabalho mais importante do mundo, né? Que é o de evangelização. E depois que eu comecei a estudar, e com orientação também de muitas pessoas, inclusive do meu irmão, Valteno e tudo, eu descobri que eu fazia parte de uma coisa muito grande, mas não era minha, era de Deus, e Ele é o responsável por isso. E quando a gente está indo muito bem, é sinal de que a gente está sendo um bom instrumento, né, da vontade dele. E muitas vezes, apesar da gente também ter um mérito,
muitas vezes a gente tem tanto apoio de bons espíritos e de Deus também, que é difícil dizer que aquilo é uma coisa nossa, né? Então, e Paulo fala isso, tem uma frase destacada ali, mas no meio do texto, Gustavo, se puder baixar, tem uma situação em que ele se encontra, as pessoas dizendo que ele era, nossa, ele era muito bom, que ele fazia muitas coisas e tudo, e aí ele responde isso: toda boa dádiva vem de Deus. Eu penso muito nisso, né, nós somos colocados muitas vezes no caminho das pessoas para trazer o bem de Deus, de diversas formas, desde a família até o trabalho, até pessoas que a gente nem conhece. Então, o importante é a gente estar sempre atento a isso, para conseguir identificar esses momentos em que Deus precisa do nosso instrumento e que a gente interferir o menos possível para que a obra dele prevaleça e não os nossos sentimentos, e tentar colocar de lado o orgulho, né? Porque fazer o bem é muito bom e te dá aquela sensação, né, de que você fez uma coisa importante e tudo. Isso deve alimentar a alma e não a personalidade. Então é um desafio para nós, que ainda somos muito egoístas e orgulhosos, abrir mão desse crédito, né, para dar para quem realmente merece, que é Deus, né? Eu acho que são essas coisas que eu penso sobre a mensagem. Tá bom. Vou pedir para a Rose. Rose, pode fazer um comentário ligeiro? Pode ser? Vanderlei, hoje eu não estou passando bem, não estou nem conseguindo enxergar direito o texto, tá? Tá ok. Desculpa. Tá tudo ótimo. Vou pedir, então, a Sheila Cardoso para fazer um comentário que não seja muito amplo, tá, Sheila? Tá bom. Eu também me peguei nessa frase do central do texto, né? Quando o João Emílio falou agora, toda boa dádiva, ela vem de Deus. Então, todo o trabalho que a gente puder fazer para o Cristo, né? Em nome do Cristo, servir, auxiliar, trabalhar, não servindo, como ele fala no início, né? Quando está Paulo e Apolo servindo a um grupo, privilegiando a outro grupo de pessoas, mas simplesmente trabalhar, não esperando retribuição ou esperando posição, né? Mas servir em nome do Cristo, né? Porque como fala essa afirmação do apóstolo Paulo, toda boa dádiva vem de Deus, e tudo que a gente fizer de bom é agradável a Deus. Então, é assim que tem que ser. Plantar, outros adubam, mas o trabalho deve vir sempre de um coração bondoso e sem interesse nenhum. É isso que eu entendi dessa página. Tá ótimo. Vanderlei, você me permite falar só um pouquinho? Pode falar. Então, essa pergunta aqui me chamou muita atenção, porque uma vez eu estava com a minha colega e a gente, ela falou para mim que Deus condenava o espiritismo. E aí eu perguntei para ela como era que ela sabia disso. Ela falou, tá tudo escrito na Bíblia. Então, essa pergunta aqui, que fala assim, acho que é 4º parágrafo, né? Porque pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiados do mesmo Senhor. Eu fiquei imaginando, né? As pessoas não param para pensar que se a gente pode ser em qualquer igreja, não precisa ser só no espiritismo, mas que se a pessoa está trabalhando no bem, é para ajudar todos, não é para ficar em disputa. As igrejas ficam disputando qual é a melhor, quem é melhor, e a gente sabe que o trabalho de Jesus não é esse. A gente sabe que a gente está num trabalho que é para ajudar a humanidade inteira, né? É isso. Isso mesmo, tá ótimo. Muito bom. Vamos agora para o nosso... Vanderlei,
fazer uma correção aqui. Eu consultei o Evangelho de Tiago, que fala... É uma carta de Tiago que fala isso. Tudo que é bom de Deus. Né? Capítulo 1, versículo 17. Então, isso aí em cima? Não. É a frase que eu destaquei ali, que Sei. está destacada é de Tiago. Tá bom. Tá legal. Muito bom. Então, vamos para o nosso capítulo 4. Vamos lá para o fim. Pode ir lá para o fim direto. E depois vai subindo. Esse em amarelo? Então, você foi ao fim? Fui. Tenta de novo. Vou ao fim de novo. Ah, tá aqui. Vamos mais para o fim. Vamos até tem mais coisa amarela. Peraí. É um fim mais no fim, Gustavo. Ah, é porque eu tinha ido, mas estava branco. É porque ele demora a aparecer. Peraí. Peraí que tem gente pedindo para entrar aqui. Eu estou usando o... Não, esse é o fim. Então, Agora vamos subir. vamos voltando aí. Aí. Beleza. Tá certo, Sandra? Sandra que confere isso aí, faz a auditoria. É isso, Sandra? Tá certo, tá certo. Certo, muito bom. Até que enfim nós acertamos, né? Então vamos lá, vamos direto daí, né? Vou pedir a Sandra para ler para a gente. Pode ir? Pode ir. Após a travessia de vastíssima área, não soptei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se... Peraí, Sandra. Travou aqui. Ah, é que eu estou lendo no meu livro. Onde é que você parou? Afeiçoam-se? Agora até eu me perdi. Cadê? Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Beleza. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal,
e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de porco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta máscara triste sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Certo, porque eu refletisse no problema de assistência... Então, vamos comentar esse trecho aí. Até a hedionda crueldade. Eu fiquei aqui... O trecho que me chamou a atenção foi essa comparação que ele faz com o reino animal, né? Que as pessoas se chegam, né, nessa condição eu fico imaginando, por inatividade, né? A pessoa se deixa, o espírito se deixa, se deixa dirigir, né, por outros que são mais, têm um raciocínio mais rápido, né? E eu não estou sabendo, eu fiquei tão assim impressionada com a coisa que eu fiquei, mas eu acho que é mais ou menos como a criança, né, que a gente recebe e que vai moldar de acordo com os ensinamentos que a gente recebeu, né, e a gente repassa, ou não, ou às vezes a gente recebeu alguns ensinamentos, mas viu que aquilo não deu certo, então a gente tenta acertar, né, nesse caso aqui, como é perigoso, né, a gente tentar guiar, né, uma criatura, né, não só, porque quando a gente decide o que vai fazer, essa responsabilidade a gente sabe que é nossa, né, mas quando a gente decide guiar alguém, né, a gente precisa estar sempre se perguntando se aquele é o melhor caminho, né? Porque a responsabilidade aí eu penso que é dobrada, né? Esse trecho me fez pensar sobre isso. Tá bom. Alguém quer comentar? Eu quero perguntar. Ele fala aqui, Vanderlei, quem não cumpre a dolorosa tendência regenerativa pode ser considerado inteligente super-humano. Eu queria saber, é porque ele ainda não está inteiramente no mundo espiritual, ainda vive como se fosse um humano, é isso? Vamos ver se alguém explica isso aí, tá bom? Você vai ser atendida na sua indagação, mas vamos deixar o pessoal fazer os comentários agora, para ver se, de repente, responde a sua pergunta, tá bom? Aguarda um pouquinho, tá? Ok. A minha dúvida era mesmo que é bem uma dúvida da Lucidalva, porque, pelo que eu estou conseguindo, se eu estou assim interpretando corretamente, eu vi aqui que ele diz tem 2 pontos de situações. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência degenerativa pode ser considerado inteligência subhumana.
Ou seja, tem dois grupos de espíritos ali. Um que é uma considerada inteligência subhumana e outros que estão cumprindo ordem, aquela dolorosa penitência regenerativa. Também vai uma pergunta. Aqui eu entendi aqui que me parece que tem dois grupos de espíritos ali. Alguém quer comentar? Vanderlei, eu entendo que aí, exatamente como a Sônia falou, tem dois grupos de espírito. Eu entendo que tem aquele grupo de espíritos com E minúsculo, que ainda é um princípio inteligente, não chegou à condição de humanidade, porque ainda não tem um pensamento contínuo, né? O próprio Gubbio desenvolve ele dizendo que as ideias deles são fragmentárias, né? Quando a gente vê lá no Evolução em Dois Mundos, a gente vê que as ideias fragmentos, elas ainda estão antes do pensamento contínuo. Quando nós começamos a ter o pensamento contínuo, a gente pode se considerar entrando na questão da humanidade. Então, pelo que eu entendi aí, o Gubbio está trazendo que os espíritos que já estão em condições de humanidade, espíritos com E maiúsculo, que ele coloca até lá no fim, eles estão passando ali por um processo de se regenerar, estão passando por coisas dolorosas, porque eles já têm o livre-arbítrio, fizeram escolhas erradas e tudo mais. E tem o outro grupo, que são de espíritos que ainda não atingiram a humanidade, que são guiados por esses outros espíritos, são influenciados. Aí ele até cita o exemplo lá de um cachorro, a fidelidade de um cão, né? O que nós fazemos com o nosso cão, a maneira que nós criamos ele, nós vamos ser responsabilizados por isso. Se eu crio aquele princípio inteligente que está ali encarnado para atacar, para causar o mal, ele não vai sofrer expiação por isso, porque ele ainda não tem o livre-arbítrio. Eu vou ser responsável por isso. Então, pelo que eu entendi dessa maneira também, igual a Sônia. Há dois grupos ali, grupos de espíritos, como nós, que já atingiram a evolução da humanidade, já somos humanos, e os outros espíritos que ainda não chegaram a esse ponto de humanidade, porque eles ainda não têm pensamento contínuo, né? Foi isso que eu entendi. Alguém mais quer comentar? André, tem outra pergunta. Já. Isso aí está relacionado lá na questão do Livro dos Espíritos, que dizem que no início os espíritos tem aqueles que seguem linha reta e aqueles que se desviam para o mal. E que isso é por conta da influência dos espíritos imperfeitos. Tem a ver com isso aí que tá apresentando agora? E a segunda pergunta o mal que eles fazem advindo da influência desses espíritos, que não são a raça intraterrestre, esse mal que eles fazem, ou seja, direcionam esses espíritos infraterrestres, esses espíritos infraterrestres vão assumir a responsabilidade desses atos? Bom, eles podem desviar o caminho deles com essa influência? Pegar o caminho, o atalho, ao invés de seguir linha reta? Tá bom. Vamos ver quem mais quer falar aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então vamos começar a trabalhar? Puxa um pouco para cima, Gustavo. Isso. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz que quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, quer dizer, a pessoa que está ali está em consequência das suas imperfeições, dos seus erros, dos seus equívocos. Ele pode ser, quem não está nessa situação,
pode ser considerado inteligência sub-humana. Vocês entendem que essa inteligência sub-humana são animais? Eu acho que é entre... Eu não poderia dizer... Bem, está entre o animal e o humano, né? Talvez seja aquele processo de humanização que se fala lá no Livro dos Espíritos. Que a Sônia levantou aí, né? Então, quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana. Tudo que está abaixo da inteligência humana é sub-humana, mas ele não me parece que ele esteja se referindo aos animais. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. Ou seja, eles não fazem parte da humanidade, pelo que eu entendo aqui. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Então, eles não são responsáveis pelo que fazem. É isso que ele está dizendo aqui. Porque eles não têm conhecimento. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Eles se candidatam à condição de seres humanos. A gente lembra que lá no Livro dos Espíritos, que a Sônia colocou, que os espíritos, o princípio inteligente vai se desenvolvendo, e ele diz que a transformação, quando ele passa da condição animal e vai chegar à condição de ser humano, essa transição se realiza em outros planos. Lembra disso? Não sei se é no Livro dos Espíritos ou no Evolução em Dois Mundos. Coloca isso. Então, eles estão sendo preparados, né? Te lembra lá em Evolução em Dois Mundos que eles foram sendo trabalhados no campo do perispírito para desenvolver a voz, né? Poderem se comunicar. Quando eles desenvolvem essa possibilidade, é que o pensamento se torna contínuo, né? Então, esses seres espirituais, inteligências subhumanas, eles estão ali num processo de desenvolvimento, né? A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Ou seja, eles não fazem parte da humanidade que nós conhecemos. E nem podemos dizer que eles são animais, pelo que ele coloca aqui. Ele passa para nós uma ideia de que é uma transição do reino animal para o reino hominal, né? Candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se, olha só o que ele diz, entre o raciocínio fragmentário do macacoide, que já é um animal bem avançado, né? E a ideia simples do homem primitivo na floresta, ou seja, o ser humano mais primitivo que a gente possa ter conhecimento, eles não alcançaram essa condição, mas não estão na condição de um macacoide, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta.
aí entra aquelas influências, né, que o Kardec coloca, que a Sônia lembrou, na evolução, que o Kardec pergunta por que uns seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal. Então ele diz que são as influências espirituais. Eles não estão só com as influências inferiores. Seria uma injustiça de Deus colocar esses seres que transitam para se tornarem seres humanos, espíritos envergando a inteligência, a razão, pensamento contínuo e assumindo a responsabilidade. Ele não faria isso deixando esses seres entregues apenas aos espíritos de ordem inferior. Deus dá a todos os seus filhos todas as condições, mas desde aí a pessoa, o ser, vai se afinizando com alguma categoria, por escolha dele, né? Então, o que eu vejo é isso aí. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente, ou seja, eles não raciocinam, né, aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Tá certo? Então, eles não são responsabilizados, mas eles vão traçando as afinidades que eles têm, né, com aqueles que os acompanham. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, olha só, exibindo formas quase animalescas, né? Neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna, certo? Eles estão vendo lá espíritos que são verdadeiros monstros, com aspectos animalescos. Não são animais. São espíritos que adulteraram a própria forma em função das escolhas que fizeram no mundo corpóreo e que prosseguiram no mundo espiritual, né? Pelo desarmonia. Nossa atividade mental nos marca o perispírito, ou seja, o que eles estão vendo ali, espíritos com formas animalescas, estão vendo o perispírito, né? Os espíritos envergando o perispírito deles. Esse perispírito sofre as transformações, né, que... Cadê o negócio? Nossa atividade, as transformações que a atividade mental marca no perispírito. Na verdade, é a própria pessoa que vai construindo essa estrutura anormal, né? Podemos reconhecer a propriedade do acerto, né, dessa informação quando ainda no mundo. É verdade. Ele diz, o glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Veja que não é só o perispírito, não. O próprio corpo, ele tem uma plasticidade, né? Mas nós podemos tornar o nosso corpo belíssimo através de vários mecanismos, operações, fazer ginástica, uma opção de coisa. Mas a nossa mente está adulterando não é bem um termo, está construindo a forma do nosso perispírito. Se são valores elevados, eles vão ser iluminados, né? Os viciados no abuso do álcool
passam a viver de porco. Realmente, a pessoa cai no chão, né? E não estamos aqui condenando ninguém, que nós já vivenciamos essa experiência, né? Em algum momento de nossas existências. Aqui, porém, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Então, no mundo espiritual, já que o corpo ele é mais plástico, o corpo espiritual é mais plástico, né? Mais suscetível de mudanças. Então, o espírito diz assim, aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Então, é uma crueldade que a pessoa faz com ela mesma, ao alimentar as paixões aviltantes. Tá certo? A gente vai observar que nessa região aí existem as condições mais diversas, né? Ele está abordando um aspecto. Eu não poderia dizer que ali só existem esses dois tipos. Ele abordou dois tipos, duas características. Né? Tá certo? Vanderlei, Gustavo, eu tenho um pouco de dificuldade de compreender como esse indivíduo subhumano estabelece sintonia com a influência boa ou a influência má. É realmente difícil de compreender isso, por se tratar de ser algo que está bem mais lá atrás? O Kardec aborda essa questão no Livro dos Espíritos. Né? Ele pergunta se a pessoa que escolhe o bem, se ela traz isso dentro dela. E se ela escolhe o mal, se ela traz isso dentro dela. Na verdade... O Zé Carlos está indo embora receber. Eu vou ter que atender aqui uma necessidade material. Gente, vamos conversando aqui. Vamos lá, quem estava fazendo o comentário? Vanderlei. Hã? Vanderlei. Estamos perdidos. Deixa eu fazer uma pergunta que eu também estava curioso aqui. Então, tá aqui, ó. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Pelo que eu ouvi, ele estava comentando isso aí, né? Não, eu fiz uma pergunta. Eu tinha feito uma pergunta, Vera. Qual foi a pergunta que ele fez? Eu tinha feito a seguinte pergunta. As inteligências subhumanas, por não terem o privilégio da responsabilidade, uma vez que elas são ignorantes, elas não conhecem, como elas estabelecem a sintonia com as influências ruins ou mais. Para mim é difícil de compreender isso. Aí o Vanderlei começou a explicar e teve que parar. A Sônia fez a pergunta, né? Fui eu que fiz, Gustavo. Foi você, tá. Aí ele começou a explicar. Aí ele parou. Eu confesso ao senhor que eu não sei explicar isso aí. Mas o que você acha? Eu não sei, eu não acho coisa alguma, porque eu não sei. Não imagina nada. Porque, às vezes, quando a gente faz uma pergunta, a gente já tem uma ideiazinha. Só quer confirmar. Não, nesse caso eu não tenho ideia. Não tenho. Alguém poderia ajudar? Eu estava pensando, Gustavo, também nesse assunto. Eu estava ali refletindo sobre isso um tempão. Porque a minha cachorrinha, a Phoebe, ela é muito dócil e muito ligada a nós, né? E é uma inteligência menos do que subhumana. E fica difícil né, aceitar assim, um ser que já está ali sendo
conduzido por um monte de espíritos, né, que já decidiram pelo mal, né? Aí isso também ficou meio confuso na minha cabeça aqui. Porque, na verdade, quando os animais e essas inteligências, eu acho que eles estão, essa é a minha opinião, cheguei a essa conclusão parcial. Eles precisam desenvolver a inteligência. Então, por exemplo, quando está os animais na floresta, eles estão fugindo do leão, não é que o leão seja mau, né? E eles sejam bons, né? A zebra, mas ele está aprendendo ali uma estratégia de fugir do ataque, toda essa inteligência é desenvolvida. Eu acho que nesse caso, eu acredito que Deus permite que isso aconteça, né, para que eles desenvolvam a inteligência, né, em todas as situações, né, e não deve faltar oportunidade de ele estar com bons e maus espíritos que decidiram pelo bem já e que decidiram pelo mal, né, porque eu, assim, olhando pelos animais que eu já tive e a devoção que eles têm pelos donos, eu não acredito que eles tenham afinidade com o mal ou com o bem, mas com aquele que, né, que dá comida e atende alguns instintos. E não quer dizer que se um espírito, né, bom chegar ali, ele não vai querer ir junto porque ele já se afinizou com o mal, né? Mas Deus permite para que ele tenha essa oportunidade de desenvolver inteligência. É isso que eu acho. Ô, João, mas a gente percebe que algumas raças, elas são mais dóceis que outras, né? Tem umas raças de animal, assim, que eles são... Uhum. O que eu quis dizer é que o animal, ele atende, a devoção dele é quem atende às necessidades de instinto, é quem dá proteção, comida, essas coisas. Então, e não é uma coisa assim só de afinidade, tem uma afinidade ali, de alguma forma, que eu não sei explicar, né? Que às vezes ele decide que esse aqui é meu dono, ele está numa casa com 4 pessoas, mas a Phoebe gosta mais da Luísa. A gente vê isso acontecer. Mas eu acho que é mais... Eles escolhem o dono. Mas eu acho que é mais para desenvolver a inteligência do que o sentimento. Essa é a minha opinião. Tá bom. Ô, Vera, eu queria tirar uma dúvida também. Quando ele fala da mulher, né, que ele fala assim, a mulher que se habituou a cadê, meu Deus? Mercadejar com o vaso físico, olvidando a sagrada espiritualidade da vida, apresenta máscara triste sem sair da carne. É o que? Ela desencarnou e continua com medo, e não saiu da carne mesmo depois de morta, é isso? Eu não entendi isso. Você podia repetir a frase? Ela fala que a mulher continua com a máscara triste sem sair da carne. A mulher que, digamos assim, que usou o corpo dela físico aqui na Terra, né? Ela está lá de máscara triste sem sair da carne. É o que? Ela desencarnou, mas ela não conseguiu sair do corpo, é isso? Não entendi. O que é sair da carne? É você abandonar o corpo físico. É isso que eu entendi. A pessoa, quando desencarna, geralmente sai da carne. Tem uns que ficam presos, né? Sim. Nesses casos aí, provavelmente elas ficam presas à carne, né? Entendi. Ela esqueceu as sagradas finalidades da vida. Quer dizer, de estar encarnado para quê? Para evoluir, né? Para progredir. Mas ela esqueceu esses sagrados objetivos, né? Que a gente renasce, é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente evoluir, né? Aprender, crescer. Mas ela esqueceu disso. Vera, antes,
ele estava falando dos impactos no perispírito. Agora ele está falando que no próprio corpo físico, o glutão já apresenta mudanças. O Vanderlei até lembrou bem que o corpo físico ele também tem certa plasticidade, né? Não é tão plástico quanto o perispírito. Os viciados no abuso do álcool, e agora ele está falando da mulher que se prostitui, né? Ela apresenta uma máscara triste. Ela está encarnada, mas ela é triste, né? Foi o que eu entendi. Ela é triste porque ela fugiu aos sagrados objetivos da vida, né? Verinha, Oi. eu fiquei lembrando, né, de algumas crianças assim, que a gente evangelizava, e quando elas iam para a gente, assim, pequenininhas, né, que eu trabalho lá no maternal, então elas iam com aquele rostinho lindo, vê aquela criança, aquele olhar, uma coisa linda, 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 o rostinho, o olhar, o corpinho lindo, 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 e aquele sorriso, né? E depois passavam-se os tempos e elas entravam para os desequilíbrios ali da comunidade, né? E às vezes elas não tinham ainda saído da adolescência, a gente já olhava o rosto delas, já era totalmente diferente. Você fala saída da adolescência, na adolescência mesmo, lá no princípio, começa muito cedo, né? Não, estou falando, às vezes assim, a gente já olhava elas, a gente já via que não tinha mais aquela beleza inicial que a gente via. Era impressionante como é que elas mudavam as características delas, assim, quem via aquelas criancinhas pequenininhas, lindas, e depois a gente olhava para... Era isso que ele fala aqui, aquela máscara de tristeza, de amargura, de estranho, sabe? Era muito estranho, já estampado no rosto delas. Ainda encarnadas ali, naquele... A gente convivia muito com elas, né? A gente já via a diferença. Vamos ver aqui as colocações do Livro dos Espíritos, as perguntas de Kardec. Não sei se já abordamos. Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Ele responde: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Ou seja, aqui já está naquela condição em que ele adquire um certo livre-arbítrio, né? Embora pequeno, por causa da inferioridade dele, mas ele já tem possibilidade de escolher. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás.
Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. A questão é a seguinte: nós temos aí as explicações quando o espírito caminha na direção de ter consciência de si mesmo. Essa é uma condição importante para o espírito chegar à posição de humanidade. Eles dão essas orientações e a gente entende melhor quando ele alcança esse sentido de essa percepção, né? Como é que eu falei aqui? É de si mesmo, né? Autoconhecimento? Não é autoconhecimento. Poxa, acabei de ler aqui. Quando ele tem noção de si mesmo, tá? Então, quando ele tem noção de si mesmo, isso é uma característica do espírito. Você vê, os animais, eles têm individualidade, mas eles não têm ainda a mesma noção que o homem tem da sua condição de espírito, né? Então, quando chega nessa condição, fica fácil para nós entendermos como é que eles fazem suas escolhas, mesmo ainda precárias, a gente faz. Mas quando eles estão na posição que antecede essa condição, escapa ao nosso entendimento como isso se dá, entendeu? Mas eles estão fazendo escolhas, né? E muitas vezes eles são treinados, né? São treinados para fazer o que os espíritos querem, os espíritos inferiores. Como nós treinamos também os nossos animais, não é isso? A gente treina um cachorro para atacar, né? A responsabilidade é nossa, né? E nesse caso aqui, desses seres que não são animais, estão caminhando para frente, a responsabilidade de quem faz isso com eles. Mas eles têm as influências das duas partes, né? E isso é assim que ocorre. Tá bom? Eu queria saber a colocação da Maria Rita. Lucidalva Rita. Lucidalva. Diga aí, Maria Lucidalva. Rita. Quero ver se eu entendi a sua pergunta. Oi? Mostra onde que está o texto aí. A mulher que se habitou a mercadejar, é isso? Isso. Com o vaso físico, olvidando a sagrada finalidade da vida, apresenta máscara triste, sem sair da carne. Ou seja, enquanto ela está encarnada, ela já mostra um rosto triste. Pelas coisas que faz, né? É isso? Como? Pelas coisas que ela faz. Assim como a pessoa que abusa do álcool fica naquelas condições, a mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, porque ela não foi criada para se prostituir, ela foi criada para ser mãe, para cooperar com Deus, né? Para organizar a família. Lógico que outras pessoas são responsáveis por isso também, mas ela já no corpo, ela apresenta um rosto, um aspecto triste, mesmo ainda no corpo. Quando chega no mundo espiritual, é pior ainda, né? É o que ele diz. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Tá certo? O que eu queria dizer naquela hora é a consciência de si mesmo. De ter consciência de que não basta que tenha uma individualidade, ter consciência de que ele é um ser. Essa consciência. Bandeira, mas ela tem consciência que está desencarnada, ou não? Fala de novo, devagar. Não, ela está encarnada. Ela tem consciência que já está desencarnada?
Não, isso aí é outra coisa. Ele está dizendo aqui que a mulher que se prostitui na vida física, esquecendo as sagradas finalidades da vida, ela já, no corpo físico, ela já apresenta umas feições tristes. É isso que ele está dizendo. Não está desencarnada. Antes de desencarnar, ela já apresenta isso. Quando desencarna, isso fica mais evidente. Tá? Entendeu? Entendi. É o que André Luiz fala, né? Mundo espiritual, fogo devorador das paixões. Podemos passar adiante ou tem mais coisa aí? Eu tive que fazer um pagamento ali embaixo, por isso que eu tive que sair. Vanderlei, só uma questão que eu vou dar assim um toque leve, mas é sério. Como o nosso passado é rude, né? A nossa origem. Eu fiquei impressionada com tudo aquilo que foi lido, mas, com certeza, eu já passei por todos esses estágios, né? Mas tudo bem. Eu acredito muito na bondade e na misericórdia divina. Tem que pensar no futuro, o passado. Mas, assim, como é que nós saímos do zero, né? Fiquei bem impressionada com tudo isso que foi falado. O que a gente observa aí, já colocando mais alguma coisa, é que essas criaturas, espíritos sub-humanos, eles não têm responsabilidade sobre o que fazem. Quem tem responsabilidade sobre o que eles fazem são os espíritos que os induzem. Ora, dessa passagem, dessa situação em que eles vivem aí, até chegar à condição humana, é uma transição importante. Que o André Luiz, se não me engano, ele diz que isso se processa, ou no Livro dos Espíritos, em outras esferas. A gente não tem essa passagem. Quando ele chega à condição humana, simples e ignorante, as influências espirituais vão prosseguir. As influências dos bons espíritos e as influências dos espíritos imperfeitos. Aí, ele já tem uma parcela de livre-arbítrio e ele vai ser responsabilizado pelas suas escolhas, naturalmente, de uma forma muito leve, em função da ignorância que prevalece naquela alma, tá certo? Eu acho que por aí a gente entende isso. Nós não estamos falando que ele ali, nessa condição sub-humana, ele está tomando decisões. Está obedecendo, simplesmente. Quando ele chega à condição humana, ele já está fazendo escolhas. A condição humana dá a ele um pensamento contínuo, uma capacidade de raciocinar e uma liberdade de escolha. Veja que aqui, o que ele diz ali em cima, o Gustavo? Em cima. Pronto, aí. Posição infraterrestre. A ignorância, por hora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Eles não são responsáveis. Isso significa que eles não estão fazendo escolhas. Eles estão obedecendo aquilo. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos naturalmente, situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Ele vai ser
considerado um ser humano, um espírito na condição humana, quando ele não tiver laços, quando ele for considerado um ser humano. Entendeu? É ali que começa o processo. Mas as influências espirituais, elas vão existir. Eles não saem desse quadro ali e viram ser humano. Eles vão passar por um processo, é isso que eu entendo. Por um processo de transformação que não é nesse momento aí. Tá bom? Federei. Talvez o senhor já tenha respondido, mas acho que vale a pergunta. Eles estão passando nessa fase aí. Aí, digamos que eles estão sendo influenciados e estão seguindo as influências negativas aí desses espíritos. Eles não são responsabilizados. Mas quando eles passam para a condição humana, eles carregam esses sentimentos? Olha, o sentimento que eu tenho, que eu entendo, é que ali começa do zero. Simples e ignorantes. Entendeu? Agora, a gente sabe que a gente não perde nada do nosso passado, nem da condição animal. Quando a gente vê a evolução dos mundos, a gente observa que o sexo tem as suas bases lá nas algas marinhas. Então, é uma construção física. E a construção moral, ele vai receber aí, ele está tendo experiências, né? Ele não pode ser... e Deus não vai colocar aquele espírito só sob uma influência de espíritos inferiores. Entendeu? Esse aqui eu vejo. Então, essa fase é só para desenvolvimento mesmo. Aquisições de experiências e desenvolvimento. Experiência em termos, né? Porque ele tá construindo a própria alma. Está construindo a alma. Não é uma alma humanoide. Entendi. Então, é um processo de construção. Agora eu entendi. Que, olha só, ele está entre o raciocínio fragmentário do macacoide. O macaco, ele tem o macacoide tem um raciocínio fragmentado. Mas ele já está numa condição mais avançada, mas não é um raciocínio contínuo. E a ideia simples do homem primitivo na floresta. Vamos prosseguir? Essas questões que vão lá para os inícios são sempre complexas, né? Agora, quando diz que Jesus seguiu em linha reta, foi a partir do momento em que ele foi considerado como um indivíduo, ser humano. Bom. É isso aí. André, pode ler para a gente? Posso sim. Certo, porque eu refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui as centenas casos de amnésia e psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo, com a piedade celeste, ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade.
alguns transeuntes Quer repulsivos. comentar esse trecho aí, por favor? Pelo que eu entendi aqui que o Gubbio traz, ele já deixa bem claro ali que não é possível, é impraticável você ajudar todos aqueles indivíduos ali, cada um deles individualmente, olhando a situação de cada um e tentando ajudar, né? Porque ele diz, né, nessa cidade onde se amontoam milhares de alienados e doentes. Então, ele faz essa analogia, um médico do mundo, ele veria ali centenas de casos de todos os tipos de desvios mentais, né, de problemas mentais. Então, ele diz que, aí eu entendo que é essa conexão com o que ele falou antes, aqueles espíritos que estão em dolorosa penitência regenerativa. Então, vem o caso do tempo, né? Não só o tempo, mas o tempo que esses espíritos vão passar ali, depende deles, obviamente, deles despertarem mais cedo ou mais tarde, conforme aqueles sofrimentos que eles estejam passando ali por questões de que eles causaram no passado, né? Por coisas que eles fizeram no passado. Então ele diz que a cura nesses lugares, como essa cidade, vem através do tempo que esses espíritos vão passar ali, dependendo de cada um deles, e também o que ele traz como embaixadores da renúncia, que é basicamente o que o Gubbio está fazendo ali. O trabalho que eles estão fazendo ali por um espírito, né? Que a gente sabe que não vai ser só um espírito atendido, mas... E mais para frente, se eu não me engano, ele também desenvolve que há muitos, ou antes ele já desenvolveu, que há muitos espíritos fazendo esse trabalho que eles estão tentando fazer ali, né? Então foi isso que eu entendi desse trecho. Ô, Vanderlei, interessante que, olha, quem cura nestes lugares há de ser o tempo com a piedade celeste, ou a piedade celeste por intermédio... Peraí. Desculpa, gente, que estava com cheiro de queimado. Ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei. Esses serviços de intercessão para os espíritos arrependidos, piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, poderia ser a reencarnação, porque se puder ser, caso o que está escrito aí diga respeito à reencarnação, a gente vê assim, um número de patologias que a gente tem na clínica médica que vão para as escolas, são os pacientes de fonoaudiologia e fisioterapia, uma série de comprometimentos neurológicos, né? E que às vezes a pessoa hoje até fala assim, faz um exame para ver se vai ter alguma coisa, elimina o feto para não ter, né? Quando acaba, a gente não imagina o que esteja por trás disso, né? Quanta necessidade que espíritos que renunciam recebem filhos nessa condição que a gente não imagina que seja como é necessário para o espírito, se for o caso, né? E também outra coisa que eu fiquei pensando, quanto mais a gente faz a limpeza, o trabalho de reparação dos erros do passado e reforma do nosso espírito, menos nós vamos ver quadros dessa natureza, tanto na realidade espiritual, quanto, consequentemente, na realidade material, de dificuldades desse gênero. A gente vai avançando em termos de conquistas morais e menor índice de necessidade de reparação dos erros e menores comprometimentos também em relação a enfermidades, dores e dificuldades, né? Vanderlei, eu só quero acrescentar uma coisinha que a Salete falou aí sobre as crianças, né? Lá no norte,
as pessoas se queixam muito dos filhos que vêm nessa condição quando casam-se com primo. Acha que a culpa da criança ter vindo naquele jeito é porque casou com um primo, tipo assim, 2 irmãs, aí eles são primos carnais, né? Aí as pessoas lá acham que quando a criança nasce dessa forma é porque os 2 eram primos e eles estão pagando, eles se sentem culpados por conta disso aí. E a gente sabe que, na verdade, eu acho que não é isso, né? Acho que cada um tem a sua prova, mas eu acho que não é. Mas as pessoas lá pensam que é por isso. Ver aqui, Salete, essa colocação do Gúbio, ela está relacionada com a preocupação do André Luiz de atender aqueles espíritos que estão ali, né? Ele diz, é impraticável a enfermagem individual e sistemática, quer dizer, fazer um tratamento numa cidade em que estão milhares de alienados e doentes. Não dá para fazer isso. Isso é o conhecimento da realidade, né? Então, ele diz que o médico do mundo vai encontrar ali as mais diversas doenças de ordem mental. Aí ele diz quem é que cura, quer dizer, eles não estão abandonados, né? Você não pode fazer ali a enfermagem individual e a sistemática, que o André Luiz recebeu em nosso lar. Lembra disso? Diz aqui, ó, quem cura nestes lugares há de ser o tempo com a piedade celeste. Aí a gente pode pensar, poxa, o tempo é que vai resolver isso. Olha o que ele diz adiante. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia em serviço. Vamos dar uma paradinha aqui. Quer dizer, a piedade celeste encaminha os embaixadores da renúncia, que, por exemplo, o Gúbio o André Luiz e o Eloy. Estão sendo enviados nessa região, não é para fazer enfermagem individual e sistemática de todo mundo. Eles vão atender aqueles que dão demonstrações que podem ser atendidos, tá certo? Ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia que saem de uma zona confortável para atender na base do sacrifício aqueles espíritos em condições bem precárias. Em serviços de intercessão. Quer dizer, eles estão fazendo esse serviço. Quem é que intercedeu para eles fazerem esse serviço no plano espiritual? A mãe do Gregório, né? A mãe do Gregório vem acompanhando o filho e chegou a um ponto que ela entendeu que poderia chamar o Gúbio para fazer esse trabalho. Então, serviço de intercessão para os espíritos arrependidos. Veja que o tempo não funciona automaticamente para os espíritos que não se arrependem. Tá certo? O que motivou o atendimento, a intercessão da mãe dele para o Gregório? Foi ele ter dado sinais de que sentia que que o mal não ia vencer o bem. E tédio. Bastou isso, que era um sinal podia não ser de um arrependimento exuberante, mas era um sinal de que ele reconhecia que estava errado. Certo? Então, essa intercessão ela se dá no mundo espiritual, não é? Não, veja bem. É intercessão, que ele está se referindo lá em cima. Ó, é impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontou milhares de alienados. Ele está se referindo ao mundo espiritual. Mas não quer dizer que a intercessão não alcance a crosta terrestre. Entendeu? Nesse caso ali, a coisa funciona assim. Serviço de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei. Quando a pessoa reflete e fala, puxa, as séculas lá do Gregório
no contato com o Rubio, depois eles mudam de posição, né? Inspirados pela boa vontade, tá certo? Então, o amparo de Deus se dá em todos os níveis, no mundo espiritual e no mundo físico. Aqui, ele está se referindo a essa faixa espiritual, porque era a preocupação do André Luiz. Como é que pode ficar uma cidade nessas condições, espíritos sem atendimento? Eles estão tendo atendimento. Né? Vanderlei, Sim. eu quero lhe fazer uma pergunta. Se o Gregório não tivesse dado sinais de tédio, mesmo que a mãezinha dele quisesse ajudá-lo, o efeito não seria... como é que eu quero dizer? Não adiantaria só o amor dela, né? O que eu quero perguntar é o seguinte: se nós não dermos o primeiro passo no arrependimento, por mais de que um espírito que nos ame nos queira ajudar, nós não conseguiremos ser ajudados. É isso? É isso. Isso aconteceu com a mãe do Gregório, a Matilde, e com o Gregório. Ela não teve sucesso em fazer uma intercessão para ele de imediato. Ela levou séculos. Ela falou que levou muito tempo para poder se aproximar dele, que ele fechava as portas. Isso ocorre. A gente pede a Deus que nos ajude. Será que a gente acha que Deus não está nos ajudando? Sempre ajuda. Agora a gente tem que se ajudar, né? É isso aí. Obrigado. Vamos fazer a leitura do próximo, mas acho que o comentário vai ficar para depois. Ângela, pode ler para mim? Pode ler, Ângela? Não estou te ouvindo, Ângela. Perdão. Eu não tinha ligado o microfone, desculpe. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Tá bom. Notei a existência... Só isso aí tá bom. A gente não vai ter mais tempo. Ok. Bom, o que eu... Então, lê essa parte aí, notei aí. Lê esse parágrafo aí. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareciam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E porque não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Tá bom. Bom, aí tem questões que a gente vai trabalhar semana que vem, tá? Mesmo sem ler esse parágrafo maior, o que já me chamou a atenção é do Gúbio achar prudente silenciar. Então, eu tenho cada vez mais aprendido na leitura dessa obra como os espíritos amadurecidos, eles são seguros e muitas vezes eles são silentes. Eles não respondem a tudo porque não querem, vamos dizer assim, prestar
uma resposta, um atendimento a qualquer pedido, porque eles já percebem que aquele espírito não tem uma verdadeira vontade de melhorar. Então, a prudência que eles são, esses orientadores que eles têm em bastante grau, são bastante prudentes, então eles silenciam. Isso, para mim, já foi assim uma lição de entender que muitas vezes as nossas respostas na vida não existirão, porque a gente tem que cuidar de mais coisas para que as respostas venham. Tá bom. Eu vou pedir para Ana Drummond fazer a nossa prece, tá bom, Ana? Pode fazer? Posso fazer. Tá bom. Deus, Pai amado, queremos agradecer essa tarde de hoje, mais um dia de estudo, mais um dia de união, e que nesse momento, Senhor, todos nós juntos em pensamento, possamos elevar as nossas vibrações de amor, de carinho, fraternidade, força, para todos os necessitados, Senhor, que esse planeta está tão necessitado das nossas preces, tão necessitado da sua misericórdia, Senhor. E que possamos, Senhor, encerrar essa reunião feliz e satisfeito por entender cada vez mais a sua doutrina. Graças a Deus, assim seja. Tá bom. Então, em nome de Deus, em nome do Cristo, nós damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Muita paz para todos. Felicidades. Felicidade logo mais.